Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos falar então hoje sobre como construir o SPI, que é um índice de precipitação que foi criado, né, com o intuito de monitorar e avaliar secas, né? Então é um índice de precipitação padronizado. Essa aula que você está assistindo no YouTube, ela faz parte de um treinamento completo que eu vou deixar no link da descrição desse vídeo, no qual eu ensino não só fazer o SPI em Python do zero, o algoritmo passo a passo, como também outros índices, como o SPI, o SSI e também outros índices que você pode estar utilizando para avaliar secas. Bom, sem mais delongas, então vamos para a aula, para o que interessa. Então tá. O que é o SPI, afinal de contas, né? Bom, a gente vai falar um pouco sobre, dar esse contexto inicial sobre o que é o SPI. Ele significa que é um índice de precipitação padronizado, então nas siglas em inglês, né, fica SPI, que é Standardized Precipitation Index, e é um índice que foi criado com essa ideia de tentar transformar a chuva em um índice que seja possível de ser comparável com determinados locais, diferentes locais. Então é uma forma de você tornar o seu dado padronizado, em resumo, né? Então, o que vai ter nesse conteúdo, né, que a gente vai falar nessa aula? Eu vou dar uma introdução, vou mostrar para vocês como que a gente cria esse algoritmo do zero em Python, e eu acho que esse é o principal tema, até porque se você já se deparou com alguns artigos que falam sobre o SPI, geralmente o pessoal aborda de uma maneira que, vamos dizer assim, superficial, né? Às vezes você lê e na teoria é muito bonito de se ver, porque parece uma coisa muito fácil, mas na prática você fazer o algoritmo, construí-lo do zero, não é tão trivial. Então eu procurei diversos vídeos no YouTube, procurei referências e assim, não foi algo tão simples de ser feito. Tanto é que existem bibliotecas que, se você destrinchá-las do zero, você vai ver que a complexidade do código para calcular o SPI ela chega a ser gigantesca. Então, aqui nesse vídeo, a ideia é mostrar de uma forma simples, que qualquer pessoa vai entender, não precisa nem saber programar. Eu vou mostrar passo a passo. Você vai observar que com poucas linhas é possível de se calcular. Não precisa ser algo tão elaborado. Claro que a ideia, depois você pode aprofundar, você pode mudar alguns parâmetros que a gente já vai falar, mas o conceito que os softwares entregam em geral, a gente vai fazer aqui hoje e vocês vão observar isso, fiquem até o final. É, por último aqui, né, eu vou validar o resultado com vocês, então eu vou criar ele em Python e vou validar eles utilizando um software que é esse SPI Generator, que é da National, que é um centro de mitigação de secas da Universidade de Nebraska. Então eu acho que é uma validação confiável, vocês podem acreditar. Eu vou mostrar para vocês aqui o local depois que vocês podem estar baixando, tá? A gente já vai falar sobre isso, mas é esse o conteúdo do vídeo, né? O CERN. Bom, então os principais temas aqui pra gente também não perder muito tempo com isso. Não que não seja menos importante, mas você pode, eu vou deixar algumas referências. O SPI ele mede anomalias normalizadas da precipitação. Ele é amplamente utilizado para análise de secas, de eventos de seca. Foi criado e desenvolvido por Douglas McKee Nolan, né, que é o John Clayton, em 1993, como uma ferramenta para identificação de secas e planejamento de recursos hídricos. Então, se vocês forem ver, é um índice já bem antigo, né? A gente já vai fazer aí mais de 30, quase 30 anos aí, né? Esse ano a gente já faz 30 anos do índice, então é bastante tempo, né? Aí eu deixei aqui só para chamar a atenção que o INPE ele divulga através desse site o SPI para o Brasil inteiro. Então lá nesse site, se você copiar aí e dar uma olhada, vocês vão ver que o próprio INPE ele já faz essa divulgação do SPI. Então é uma coisa que é levado muito a sério, é um índice que é levado muito a sério. Então recomendo vocês acessarem, o INPE é referência, tá? Né, quando se fala desse tipo de estudo. Então tá, aqui para dizer em resumo como é feito o cálculo, tá? Eu deixei em passos e é exatamente isso que a gente vai fazer. Primeiro, a gente tem que realizar somas móveis das variáveis de entrada, que são as precipitações, para diferentes períodos de acumulação. Então, você geralmente vai ver alguma coisa do tipo SPI1, SPI2, SPI3,
SPI 6, 12. O que isso significa na prática? Significa que você está acumulando a chuva para diferentes períodos de tempo. Então, isso é importante de ser esclarecido, né? Depois, você tem que ajustar essas somas móveis que é feita, né? Se você faz para um mês, é cada mês da série. Se você faz para 3 meses, vai ser o primeiro mês até o terceiro mês, depois do segundo mês até o quarto mês, depois do quinto mês até o sexto mês, e assim vai indo, numa janela deslizante de somas móveis, de 3 em 3. Na mesma coisa de 6 em 6. Então, são janelas móveis de somatória de chuva. Então, isso é um primeiro tema que tem que ser bem esclarecido. Depois, né, a gente precisa considerar os efeitos da sazonalidade. Então, antes de mais, o segundo passo aqui, né, que a gente tem que ajustar essas somas móveis à distribuição escolhida. O que isso significa também, né, antes de pular para a próxima? Até peço desculpas. Significa que a gente vai pegar a chuva e vai tentar encontrar uma distribuição de probabilidade. Então, a gente vai ter lá uma distribuição empírica dos dados, né? Se você fizer uma distribuição empírica estatística, você vai observar como que é a distribuição dos dados. E você vai tentar encontrar uma distribuição paramétrica, cujos parâmetros a gente conhece, por isso que a gente chama de paramétrica, e vai tentar ajustar uma curva que se adapte aos seus dados da distribuição empírica. Então, em suma, é isso. E existem diversas distribuições contínuas que a gente pode estar utilizando. Uma delas, que é a mais referenciada em artigos que usam SPI, é a gama. Eu falo sobre outras distribuições no curso completo, né, que eu coloquei na descrição, mas só a gama que vai ser mostrada nesse vídeo já resolve assim 90% de todos os problemas. Só em casos muito especiais, que você tiver algum dado que não se ajuste bem, aí vai ter que se pensar em outro tipo de distribuição. Outra coisa, a gente tem que fazer esse ajuste da distribuição mês a mês. Então a gente vai fazer para todos os janeiros da série, depois para todos os fevereiros, depois para todos os marços. Então a gente precisa fazer esse ajuste para considerar a sazonalidade. Então por isso que está aqui no terceiro tópico, né? Que a gente faz para todos os janeiros, depois para todos os fevereiros. Então, né, a gente separa isso para poder ajustar a curva. Isso exatamente por causa da sazonalidade. E aí, no passo 4, a gente realiza a correção para os meses de precipitação acumulada igual a zero, uma vez que a distribuição não é definida para zero. Então, por que eu coloquei esse tema? Porque isso é uma coisa que não pode passar em branco, porque senão o resultado vai ser totalmente diferente do que você vai encontrar na literatura. Vamos lá. Não existe chuva negativa, correto? Então, a distribuição empírica não vai ter valores no domínio da função menores que zero. Quando você trabalha com uma distribuição gama, que geralmente é a que a gente utiliza na literatura, você tem que ajustar a sua função evitando os valores que são igual a zero. Então você vai lá pegar todos os janeiros. Né? Pensa lá que você tem dados de 1950 até hoje. Você pegou todos os janeiros acumulados de mês de chuva. Se você tiver um janeiro que não choveu e tentar fazer a otimização da função nesse mês, vai dar problema. Vai dar problema porque não existe valor zero na distribuição gama. É todos os valores maiores que zero. Então, a gente precisa fazer uma correção para quando isso acontecer, e eu vou mostrar como que é feito. E outra coisa, não só a correção, como evitar o dado na hora da otimização. Então, a gente tem que retirar esse dado para poder fazer a otimização. Então, não se assuste, vai ficar isso bem esclarecido no código. E por último, a gente pega o índice de seca, que foi ajustado pela distribuição que a gente tradicionalmente usa a gama, e vai ser o tema dessa aula. A gente pega essa distribuição e converte ela para uma distribuição normal. Então a gente usa uma distribuição normal inversa e simplesmente converte as probabilidades para uma distribuição normal, e aí vai ficar, né, de 0 a um desvio padrão, né, que vai ser ali a representação, até 3 desvios padrões, e seguindo todo aquele conceito da curva de sino da distribuição normal. Então vamos lá, próximo slide. Aqui eu trouxe um exemplo que eu mesmo fiz em Python. Então aqui é um caso de mês a mês, como que você teria se você fizesse um ajuste da curva para o dado da distribuição empírica, esse caso é a distribuição acumulada, né? E aí você tentando fazer um fit, que a gente chama de fit é porque a gente está otimizando a distribuição empírica usando uma distribuição paramétrica conhecida, nesse caso a gama. Então, para todos os janeiros, depois para todos os fevereiros, para todos os marços, e aqui não pode ter valor igual a zero, porque senão vai dar problema. Então, aqui vocês já estão vendo que a curva ela se comporta com diferentes inclinações, né?
porque você tem diferentes tipos de distribuição para cada mês pluviométrico. Então isso precisa ser levado em conta. Aí aqui só para mostrar mais um exemplo, né, com uma distribuição acumulada de probabilidade, inclusive isso está eu vou deixar nas referências desse slide, que foi aqui falado até pelo McKim em 97, mas o que funciona? Aqui são os pontinhos da chuva, da distribuição acumulada, aqui vocês veem uma curva por trás, que é a distribuição gama, e aí o que acontece? Você vai pegar esse valor que antes estava com o domínio em precipitação, você vai pegar na distribuição e vai converter para a mesma probabilidade acumulada da função para chegar aqui no valor da normal. Então, olha, você não está pegando o ponto específico da chuva, você está pegando o ajuste da função para o mesmo valor da chuva, você vai colocar o valorzinho da chuva na função, vai cair um ponto aqui de probabilidade, né? Você está pegando essa probabilidade e trazendo ela para a probabilidade na distribuição normal. Então é exatamente isso, por isso a gente chama de inverso, né? Porque daí a gente está entrando com os parâmetros em y, né? A gente está entrando no conjunto imagem. Então a gente fala que é uma função inversa porque a gente está entrando por aqui, ó, acessando os valores da probabilidade da normal inversa que correspondem à probabilidade da distribuição gama. E aí, consequentemente, quando a gente faz a inversa, a gente vem e retorna para o valor do SPI, que são os desvios padrões, vamos dizer assim, né? Que é da distribuição normal. Então, essa figura ilustra exatamente todo o contexto da criação da SPI. É pegar os dados de distribuição de chuva, fazer uma otimização de uma função conhecida e transformar essa função conhecida, as probabilidades dela, para uma distribuição normal inversa. E ter os parâmetros em termos de desvio padrão. Então, aqui estão as referências, né? Desde a concepção, que é esse último aqui, ó, a gente tem a criação da SPI, até os outros aqui que também vão falando e vão evoluindo os estudos e etc. Então aqui vocês vão ter todo a literatura que é necessária para fazer isso. E agora a gente já vai partir para o código. Então, antes de mais nada, também vou deixar esse link na descrição, que é desse centro, né, de mitigação de secas aqui da Universidade do Nebraska. Eles falam sobre o índice SPI e eles têm o software aqui, então você pode fazer o download do programa e da documentação. Quando você fizer o download, ele já vai vir o arquivo assim, ó. Então você vai descompactar, ele vai ter o executável, aqui os 64 bits, você executa esse ícone e já vai abrir o software. Então esse aqui vai ser um passo que a gente vai fazer depois para validar o dado. E aqui agora, finalmente, nós vamos falar do código, que é o código que a gente usa em Python para poder fazer a elaboração do SPI. Então, o que a gente vai utilizar? Nós vamos primeiro, aqui eu estou utilizando o Jupyter Notebook, então você vai ter que baixar o Anaconda Navigator, que é esse aqui, ó, esse software. Tu vai baixar ele, quando você baixar ele, já vai vir o Jupyter Notebook, que é esse aqui, ó. Você vai dar executar, ele já vai abrir essa plataforma para você criar seus códigos. Então, se tiver dúvida, tem diversos vídeos no YouTube mostrando como fazer os códigos em Python utilizando o Anaconda Navigator ali, né? Então a gente está fazendo no Jupyter Notebook. Você vai ter que... Essas bibliotecas aqui já estão no Anaconda, se você já baixar ele, né? Porque ele já vem com os pacotes no ambiente virtual. Então você só vai chamar eles aqui. Para quem não tiver muito acostumado com Python, aqui a gente só está chamando as bibliotecas que a gente vai utilizar. Então o Pandas é a biblioteca que lida com tabelas, então a gente consegue ler Excel e etc, arquivos de diversos formatos de texto e etc. Aqui o SciPy.stats é uma biblioteca que tem as distribuições que nós vamos utilizar, então eu estou fazendo aqui from SciPy.stats, eu estou chamando do .stats essas bibliotecas aqui, essas funções que são a gama e a normal. Estou importando também o NumPy, que é uma biblioteca que a gente trabalha com dados numéricos, cálculos numéricos de diversas fontes, com matrizes e etc. A gente eventualmente usa esse tipo de biblioteca. E o Matplotlib, que é a biblioteca para fazer a plotagem. Então, para quem já está acostumado com Python, isso aqui é uma coisa bem comum, a gente utiliza muito essas bibliotecas. Aqui eu estou chamando de SPI1 porque a gente vai calcular para apenas um mês de acumulação. Se vocês quiserem e tiverem interesse, como eu disse, é só acumular para os outros meses, mas eu também mostro isso no curso completo que está aqui na descrição. Não é nada complexo, tá? Bom, então aqui eu estou chamando o arquivo pelo pd.readcsv. Esse arquivo aqui,
ele está aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Eu coloquei aqui, ó, meu input. Vamos abrir aqui para vocês verem, para ficar bem didático mesmo, né? A gente tem tempo e eu sei que quando tem esse tipo de dúvida, às vezes você trava por uma coisa pequena. Então já vamos deixar bem claro tudo aqui. Ó, isso aqui tá no formato de data. Então, pegar dados, texto para coluna. Vamos fazer aqui, ó, vírgula. Aqui, ó. Tá assim, ó. Então a gente tem a data de 1981 e a precipitação no dia, tá? Então você tem tudo isso daqui, beleza? O que é importante aqui? Não vou salvar, tá? Esse dado do meu input, vocês devem estar se perguntando de onde é esse dado. Esse dado é um dado que foi extraído de chuva por satélite utilizando os CHIRPs, que é um produto de satélite que tem dados desde 1980, se eu não me engano, 83, algo assim, e até os dados até os dias atuais. Eu também vou deixar no card e também do YouTube e também na descrição o vídeo que eu ensino a fazer a extração para qualquer ponto no globo utilizando chuva por satélite. Claro que daí vai ter outras discussões sobre isso, sobre a utilização, mas é o dado que eu estou usando aqui, é um dado de precipitação oriundo de produtos de satélite, tá? Bom, então aqui eu estou pegando o endereço. Se você tiver outro dado, você só clica em cima com o Shift do teclado, com o botão direito do mouse, você vem copiar como caminho. Então, quando você cola aqui o endereço, você coloca o Rzinho antes, porque o Python não entende essas barrinhas aqui. Se você tirar o R, você tem que fazer as barrinhas assim, ó, se você tirar o R. Então, como eu não vou tirar, já quero copiar daquele jeito, eu só coloco o R para dizer para leitura. Então, ok. Vamos primeiro importar aqui, né? Aqui está o dado. Beleza, está aqui meu dado de precipitação por satélite. A gente pode então fazer já aqui a parte de formatação, tá? Vamos trabalhar aqui porque a gente precisa acumular esses dados diários em dados mensais, né? A gente precisa acumular os meses. Então o que eu estou fazendo? Eu estou pegando e usando uma função que se chama pd.toDateTime. Eu estou dizendo que essa coluna aqui, que é o date, ela tem que eu estou passando aqui, ó. Eu estou dizendo que o formato dela tá como mês, dia e ano. É assim que o Python entende. Então, quando eu faço isso aqui e atribuo a essa variável date, que é a mesma daqui, eu estou sobrescrevendo o dado dizendo que o formato é esse. Ok, mas o que isso muda? Muda que agora eu consigo fazer operações com data utilizando o Python. Então eu preciso fazer uma amostragem aqui de todos os meses para poder fazer os acumulados. Então eu vou executar isso daqui e já vou mostrar para vocês logo abaixo o que aconteceu com essa tabela. df chirps. Então, ó, quando eu fiz o date aqui, que eu mudei o date, eu mudei o formato de data. Ó. Pode ver que está assim, né, com barrinha, agora já ficou com tracinho, porque agora o Pandas está entendendo que isso é uma data, um formato de data, legível. Quando eu fiz o data por mês aqui, ó, que eu criei essa coluna data mês, eu fiz uma amostragem na data, pegando os períodos por mês. Então eu estou pegando ano, mês, ano, mês, ano, mês. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso separar depois todos os janeiros, depois todos os fevereiros, depois todos os marços de toda a série, né? Então eu vou pegar o janeiro de 81, vou pegar o janeiro de 82, depois vou pegar o janeiro de 83 e assim por diante. Então eu preciso fazer essa separação. Aqui eu estou somando a chuva mês a mês. Então eu faço um group by pela minha coluna do mês, né, que é o date month, e fazendo uma soma. Então, tá aqui, eu chamei de df preparado. Tá? Vamos já dar uma olhada também como é que ficou. Então, olha. Percebam que aqui, ó, eu tenho vários, né? 8101, 8101, que é o mês, né? De janeiro para 81. Janeiro para 81, só tá variando a data aqui. Quando eu faço isso para todos os janeiros, então, e faço um grupo, eu agrupo todos o que é relativo ao 81 do 1, 81 do 81, 81, que é o janeiro de 81, e faço a soma para esse mês. E logo de seguida já faço a soma para o outro mês. Então estou agregando todos os janeiros, depois todos os fevereiros, estou somando. Que é isso que o Group By faz. Eu também tenho um curso gratuito sobre o Pandas, que eu vou deixar aqui na descrição, que eu falo os passo a passo, é gratuito. Então você pode estar consumindo aí para poder entender um pouco mais. Vai estar na descrição.
Feito isso, eu só venho aqui nas colunas e vou mudar o nome desse precip, vou colocar de dados, tá? Então, columns igual a dados. Então, eu passo a lista e já vou substituir. Então, fiz aqui, né? Vou executar. Aqui eu estou fazendo só uma cópia, tá? E aqui eu já pego o índice do mês. Aqui o que vocês vão ver, ó, quando eu faço isso? Executa aqui, ó. Aqui vocês vão ver que tem todos os meses, ó. 1, 2, 3, 4, que é relativo a cada mês desse, ó. Porque depois vocês vão ver que a gente vai precisar pegar todos os meses 1, depois todos os meses 2, depois todos os meses 3. E aqui eu queria mostrar esse exemplo para vocês, tá? Ah, como que é isso, Pablo, de pegar todos os meses? Aqui eu fiz um exemplo pegando o mês 4, ó. Então, olha que interessante. Eu já peguei esse mês porque eu já dei uma olhada antes. Ele é um mês que ele tem 0 na série, ó. Então, em 2002, no mês 4, a chuva foi 0. Se eu tentar fazer um fit aqui de uma distribuição gama, uma otimização, com esse 0 vai dar problema. Então, por isso que a gente suprime esses zeros e faz o cálculo da distribuição só nos valores que são contínuos na série, né? Que são diferentes de 0. São maiores que 0, na verdade. Então, vocês percebem que tem esse 0 aqui. Então a gente tem que fazer suprir isso, né? Então por isso que eu já deixei como exemplo, que eu fiz uma cópia aqui, ó, para poder estar mostrando para vocês. Na verdade, a gente vai usar esse preparado aqui na iteração. Então aqui mais uma imagem, né? Eu vou deixar disponível para vocês também o notebook desse vídeo, para vocês estarem vendo todo o código. Vai estar na descrição, algum lugar aí do vídeo, vocês podem estar dando uma olhada. E aqui é mais uma vez aquele lance, né, de pegar a distribuição e converter para uma normal. E aqui a gente vai para o código. Olha só, com 35 linhas de código, ainda com os espaços e comentários, a gente calcula o SPI. Então, fiquem comigo que vocês vão entender o que eu estou fazendo. Essa função, ela vai receber um data frame, ó. É um data frame pandas com dados como coluna e date como índice. Então, vamos lá mais uma vez, tá? Vamos criar uma célula aqui, ó. Vamos pegar o DF preparado. Vocês já vão ver, ó. Percebam que, se eu vir aqui, ponto index, vocês vão ver que são as datas, ó. Tá? Os dados é a minha precipitação acumulada mensal. Ah, Pablo, não quero fazer group by, não entendo muito bem disso. Pode fazer no Excel, desde que você coloque o índice dos meses no mesmo formato que está aqui, tá? Ele tem que entender que isso aqui é data, então vocês têm que fazer isso aqui, entender como data. Se você faz um ponto info, vocês vão ver que isso daqui já está, né, no formato de float, né? E o período index, que é o index, ele já está entendendo como data também, ó, que é um dado de período, tá? Então, beleza. Aqui, quando eu pego o data frame que eu vou colocar, que é o DF preparado, eu já crio uma coluna secundária que vai se chamar mês, igual a gente fez aqui, ó. Eu já crio uma coluna para o mês. Então, essa coluna já vai ser igual tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, exatamente o que eu fiz aqui, né, de exemplo, ele vai fazer aqui, ó. Ele vai criar um mês e já vai mostrar todos os índices que tem os meses. Então, ele vai criar lá mês 1, mês 2, mês 3 para essa coluna. E vai criar um SPI DF com uma lista vazia. Então, a gente vai criar esse valor para depois a gente colocar coisas aqui dentro. Então, é uma lista vazia. Vamos fazer o loop. Então, a gente vai fazer um loop for, que é basicamente o quê? A gente precisa pegar todos os meses 1, né? Vamos pensar na primeira iteração. Preciso pegar todos os meses 1, que são os meses de janeiro. Então, essa variável mm, ela é uma variável que a gente chama em Python de variável de controle. Na primeira iteração, ela vai assumir o valor igual a 1. Então, eu posso trabalhar com essa variável igual a 1 e colocar ela em diversas funções, parâmetros, etc. Usá-la como parâmetro para poder fazer o que eu quero. Então, vocês já vão observar que logo em seguida eu uso o meu data frame e digo, olha, eu quero todos os meses, no meu data frame F, eu quero todos os meses que sejam igual a 1. Na primeira iteração que a gente está pensando aqui, tá? Vamos pensar só na primeira para ficar bem claro. E faço uma cópia. Então, beleza. Nessa data aqui vai estar todos os valores de janeiro do mês 1 vão estar aqui, todas as precipitações. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso separar os zeros da série temporal. Lembre-se que eu preciso separar
todos os valores que são maiores que zero para eu fazer a distribuição que eu estou interessado, e preciso separar todos os valores que são igual a zero para eu fazer um ajuste que a gente fala que é uma correção na distribuição gama por não ter, né, assumido esses valores durante a otimização. Então, você vai ter aqui esse data NZ, que é os não zero, vamos dizer assim, né? É todos os valores dos dados, na data aqui, ó, lembre-se que está todos os dados de janeiro na primeira iteração. Estou pegando todos os dados que são maiores que zero e gravando nesses dados não zero. Estou pegando todos os dados e estou pegando todos os dados que são igual a zero. Estou salvando nesse data Z. Aqui eu pego a fração de dados com zero, tá? Que é o quê? Todos os valores que eu tenho no meu len, que é o tamanho de length, né? Que é o tamanho da minha série de dados Z, que é esse aqui, ó. Quantos zeros eu tenho na série? Por exemplo, lá em abril, se eu não me engano, em abril a gente tinha 2 dados zeros, né? Então eu vou contar quantos abrils eu tenho. Tenho, sei lá, vamos supor que eu tenha 40 meses de análise, um exemplo, tá? 40 abrils, tenho 40 anos de dados. Então eu vou ter 2 sobre 40, e essa é a probabilidade de zeros na série. E vou usar isso para fazer a correção na distribuição gama. Então vamos lá. Fiz aqui a fração de dados zeros. Então, ó, estou contando quantos dados tem de zero no meu tamanho da minha série, que é o tamanho da série total. Então, quantidade de zeros, de números zeros, na minha quantidade de anos, né? Que é isso aqui que está salvo. É o len do tamanho da variável. Beleza. Salvei com o Q. O nome disso aqui é Q. Vocês vão ver nos artigos ali que é feito esse ajuste aqui do Q, né, da correção, para poder funcionar o dado. Aí eu ajusto a distribuição gama dos dados sem o zero. Ó. Eu vou fazer gama.fit, que é exatamente a distribuição que a gente importou lá em cima. Ó. Gama. Tá? A gama tem uma função nela que eu posso usar, que é fit, que é para fazer a otimização. Vou pegar os dados que são diferentes de zero. Vou pegar esse flock, que é uma função que todas as distribuições do SciPy tem, que ele basicamente o que ele faz é tentar otimizar o ajuste da função no eixo X, assim. Então a gente diz já para ele dar um chute inicial e já começar em zero. Então a gente diz para ele não otimizar, não fazer esse ajuste. Então nesse momento a gente não faz esse tipo de otimização. É uma das opções, porque vocês sabem, a função gama, se você pesquisar no Wikipedia ou em qualquer outra literatura, você vai ver que ele tem duas funções, né? 2 parâmetros, que é a escala e um outro parâmetro lá que agora eu não me lembro, mas são 2 parâmetros e não é esse flock. É a escala e a localização, se eu não me engano, são 2 parâmetros. Ele não vai otimizar toda a gama de possibilidades que o SciPy te dá. É como se o SciPy te desse mais opções de otimização. E não, eu só quero otimizar o que de fato é a distribuição gama. A escala é como se fosse também um chute inicial. Estou pegando o desvio padrão dos dados não zero. Então, se você suprimir isso daqui, não vai mudar nada. Mas isso aqui vai, porque ele vai tentar otimizar em outros graus de liberdade. Então, esse aqui é só para ele dar um chute inicial mais correto. A escala da função. Beleza. Feito isso, ele vai salvar os parâmetros que ele encontrou de ajuste na distribuição gama. Então, ó, acho que vale até a pena, né, a gente pegar Gamma Distribution. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos dar uma olhada. A distribuição gama, olha só. A gente tem os parâmetros aqui, cadê? A gente tem esse K e esse outro aqui. Eles chamam depende, claro, aonde você vai utilizar, mas olha só. Aqui você vê essa imagem que você tem esse K e esse outro parâmetro, né? E aí você pode otimizar isso com diferentes parâmetros e a função vai se comportar de diferentes formas. Então a gente não está interessado em pegar essa função e ajustar ela, fazer um ajuste em X para trazer ela muito para o lado ou muito para o outro lado. Então a gente diz para ele já ficar focado em zero, para ele fazer um ajuste mais correto, de acordo com a literatura. Beleza. Então ele ajustou os parâmetros da função, salvou nessa variável, e aqui a gente faz o cálculo da função gama já com os parâmetros calculados, que é a forma e a localização, a loc igual a zero e a escala. Eu lembrei aqui o nome, tá? É forma e a escala, tá? Que são os parâmetros dele, parâmetro de forma e escala. E o loc é igual a zero, que eu já disse aqui, ó. Lembrei.
Ok, então a CDF, que é a curva de distribuição acumulada, ela vai ser dada por esse parâmetro de correção, que é a fração de zeros, né? Que é Q, a probabilidade de zeros na série, mais 1 menos Q, que é a ponderação que é feita de correção, vezes a gama CDF usada nos dados com esses parâmetros aqui, ó, que são os parâmetros que a gente encontrou aqui, que é uma lista de parâmetros que vai ser forma, localização e escala. Então estou colocando aqui, ó, quando eu faço isso, eu estou exatamente dizendo como que vai ser essa distribuição aqui, ó. Estou dando os parâmetros para ele fazer esse cálculo da distribuição acumulada aqui, teórica, né, de acordo com os parâmetros que ele encontrou. Então é exatamente isso que está sendo feito quando eu passo esses parâmetros. Calculei a CDF. Agora que eu calculei a CDF, eu estou usando esse PPF, que é a função que eu uso para pegar o dado inverso da distribuição normal. Então, estou pegando o dado e entrando com ele no meu eixo de imagem aqui, no conjunto imagem, ou que a gente pode também chamar de eixo Y, né, das probabilidades. Estou entrando pela probabilidade e pegando o valor inverso, que é o valor do desvio padrão, que nesse caso aqui a gente chama de SPI, né, que é o índice. Então, entro com ele aqui em CDF, na normal inversa, e salvo o SPI nesse novo data frame em SPI. Então vai ser o SPI de janeiro, depois vai fazer isso de novo, vai carregar o data SPI de fevereiro, depois vai calcular o dado de março, de abril e assim por diante. E aí, no final, ele vai retornar para mim o data frame F de SPI. A gente roda aqui já, ó. Vamos carregar isso aqui, né? E aqui já está o dado, ó. O dado do SPI carregadinho para nós, com os meses, né? E o SPI nesse eixo. Aí aqui é uma parte interessante que eu preciso mostrar para vocês e espero que fiquem nesse vídeo até o final, porque eu quero validar o dado, tá? Então a gente baixou o SPI Generator, que está naquele link, né, do Nebraska, e a gente vem em executável, 64 bits, SPI Generator, vamos abrir aqui o software, tá aqui, ó. A gente pega e abre o arquivo, que é meu input, tá? Eu vou calcular aqui para 1, vou dizer que eu quero salvar, vamos colocar aqui, deixa eu pensar no endereço, tá? Eu vou colocar que eu quero salvar na minha área de, não, eu vou colocar em download, SPI Generator, vou colocar aqui, vou procurar aqui o endereço. Deixa eu pegar esse endereço aqui já. Acho que fica melhor. Vou colocar aqui dentro mesmo, tá? Generator. Beleza. Então ele já carregou, ó. Chamou de meu input SPI pro mês 1. Beleza. Que é esse aqui, ó. Ele salvou isso agora. Então aqui, ó, ele vem assim. Eu vou tirar essas duas linhas aqui e vou deixar salvo assim, porque senão eu não vou conseguir ler depois, tá? Mas aqui, ó, eu já vou ler o arquivo, ó, meu input, tal, separado por vírgula. Vamos ver se ele vai ler. Ah, já leu, ó. Eu salvei ele, né, em 64 bits. Aí agora, você já percebe de cara aqui que já tá batendo, né? Aqui tá todos os valores, né? Aqui tá arredondado, né? As duas casas. Mas vamos aqui, ó. Vamos pegar o SPI Generator e vamos colocar ele, né, os valores do SPI que a gente gerou lá em cima. Então, aqui está o SPI para um mês que a gente criou através dessa função. Chamamos o resultado do SPI Generator e agora a gente vai gravar os valores do SPI Generator nos dados do SPI que a gente gerou através da função. Então vamos aqui carregar tudo, né? Aqui. O que ele está dando algum problema é que eu acho que eu chamei ali de SPI só. Vou pegar assim. Tá assim, né? Vamos pegar aqui, ó. Opa. Aqui. Já estou salvando, né, na coluna secundária. Já vou aplicar um arredondamento. Ó, só para vocês verem o que está acontecendo. E o SPI que a gente gerou, né, e o SPI que veio daquele software da Universidade de Nebraska, o SPI Generator. Já vou fazer um arredondamento aqui nessa coluna do SPI que a gente gerou, para ele ficar com duas casas decimais. Ok?
e já vou fazer uma plotagem aqui do scatterplot. Então, estou configurando a figura, pegando os dados do SPI que eu gerei na minha função e os dados que foram gerados pela Universidade de Nebraska. Então, aqui, ó, eu faço o plot, né, do scatterplot, e vocês percebam que é uma reta exatamente 45 graus. Então, o tangente igual a 1, a gente sabe que os dados então são iguais, né? Que para cada valor aqui eu vou ter o valor, né, no conjunto imagem, conjunto domínio e conjunto imagem vão ser iguais. E aqui eu fiz uma regressãozinha, né, só para vocês verem que o coeficiente angular de inclinação é exatamente igual a 1, tá? Então, é uma regressão linear aqui, ó, com um parâmetro. Beleza? Então, por esse vídeo é só. Espero que estejam todos esclarecidos. Se tiverem qualquer dúvida, deixem nos comentários, que eu espero estar respondendo aí o mais rápido que eu puder. Agradeço a todos e até logo.